Amém. Nós cremos sim que Ele virá e muito em breve nós estaremos com Ele. Essa é a nossa esperança, é isso que nos alegra, sempre nos motiva. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos ao Senhor. Pedimos que Deus esteja nos capacitando nesse momento, falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por Tua bondade, por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, a Tua santa palavra. Não nos deixa, Pai, sairmos daqui sem ouvirmos a Tua voz, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sairmos daqui sem que Teu Espírito Santo fale, Pai, aos nossos corações. Precisamos de Ti, Senhor, em nossa vida. Precisamos da Tua voz para nos guiar, Senhor. Quebra os nossos corações. Tanto nós que estamos aqui, Senhor, quanto os irmãos que estão nas suas casas nesse momento, Pai, cultuando ao Senhor em família. Não permita que nada, Pai, tire a sua atenção da mensagem. Tanto aqui quanto lá, Senhor, nas suas casas. Que eles compreendam a importância desse momento de oferecer a Ti esse culto, esse louvor e adoração, Senhor Deus, que nós estamos oferecendo aqui. É isso que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, deixa eu pegar aqui meu óculos, senão eu não consigo ver as coisas, ficam embaçadas. Vamos lá. A nossa mensagem hoje, ela tem como tema: um Deus soberano não se revela ao coração dos orgulhosos. Um Deus soberano não se revela ao coração dos orgulhosos. Nós continuamos aqui em nossa série de Atos e hoje nós vamos dar continuidade ao texto. Irmãos, um dos atributos mais odiados pelos homens é a soberania de Deus. É um dos atributos mais odiados pelos homens. E isso se dá unicamente por causa do pecado do orgulho humano. O homem que não aceita as suas incapacidades, não aceita que ele, sem Deus, não é nada. O coração humano, irmãos, ele sempre disputa o lugar de Deus. Sempre disputa saber mais do que Deus, conhecer mais do que Deus. E por isso, muitas vezes, irmãos, o desejo de ser um tipo de Deus e não de ser uma criatura, quando nós não nos posicionamos como criaturas e Deus como Criador, eterno, imortal, soberano, santo, perfeito, e nós meras criaturas dependentes dele. Quando nós não reconhecemos a nossa condição, irmãos, nós perdemos a alegria. Essa é a razão de muitas vezes nós perdemos a nossa alegria. O nosso coração não ser um coração alegre. Mas quando a gente aceita, irmãos, a nossa condição de seres humanos, de criaturas, criados por Deus para a glória dele, quando nós nos submetemos à ideia de que Deus é o soberano criador, provedor, dono de todas as coisas, que faz o que Ele quiser com tudo que Ele tem, com tudo que é dele, com tudo que nós somos. Deus faz o que Ele quiser, tudo pertence a Ele. Quando nós aceitamos isso, irmãos, nos tornamos pessoas felizes. Como o apóstolo Paulo disse: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quando nós aceitamos isso, nós nos tornamos pessoas felizes, nós nos tornamos pessoas agradecidas pela bondade de Deus, pelo amor que Deus tem, pela provisão de Deus para nós.
e pelos planos que Ele tem para nós. Será que você tem colocado, meu irmão, o seu coração no lugar certo diante de Deus? Diante dos planos de Deus? Ou você muitas vezes acha que Deus tem feito escolhas erradas? Você pode até não dizer que você acha isso, mas quando Deus decide tirar algo de você, você acha que Ele foi injusto. Quando algo acontece na tua vida, você acha que não deveria ter acontecido. Você acha que você merece mais. Mas eu sou tão bom, faço tanta coisa boa, eu mereço mais. No teu coração, lá no teu íntimo, você acha isso. Você acha que nós tomaríamos escolhas melhores do que as de Deus. É por isso que aqui no contexto, irmãos, a gente vai compreender, lá em Atos capítulo 13, a partir do verso 13, abram suas Bíblias, e nós vamos compreender no contexto aqui a viagem do apóstolo Paulo, em um segundo momento da primeira viagem missionária. E nós vamos ver hoje, é uma narrativa, é uma história, ela é um pouco longa, mas como é uma narrativa, a gente vai passar rapidamente por ela. A gente vai ver Atos 13, do verso 13 até o verso 52, que é praticamente o fim do capítulo. Então, irmãos, aqui a gente vê essa viagem, primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele começa agora a se lançar ao mundo dos gentios para cumprir aquilo que nós vimos que é a terceira parte da etapa de expansão do reino no livro de Atos, que começa em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Paulo agora se lança para os confins da terra para nos alcançar através de sua obra missionária. E quando nós vamos para o capítulo 13, verso 13, nós temos o relato de um fato que parece não ter importância nenhuma, mas ele é citado aqui. Só que esse fato que ele é citado no verso 13 se torna algo importante mais para frente. Então a gente vai só ler, vou fazer uma breve referência a esse fato, só que quando lá na frente a gente voltar, você vai entender por que é que ele se torna tão importante, por que é que Lucas citou esse acontecimento aqui. O verso 13 diz o seguinte, Atos capítulo 13, verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, que é João Marcos, o sobrinho de Paulo, João, deixando-os, voltou para Jerusalém. João, deixando-os, voltou para Jerusalém. João desistiu da viagem, estava no meio de uma obra missionária, junto com o tio dele, Barnabé e Paulo, e decidiu voltar para casa. Não sabemos aqui as razões, mas ele simplesmente, não, vou desistir, vou embora, não quero mais isso para mim. Talvez não combine mais comigo, não é isso que eu quero para a minha vida. E voltou para Jerusalém, voltou para casa. No verso 14 nós vemos o seguinte, mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Eles haviam saído de Antioquia da Síria e agora iam para Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Isso era um movimento muito comum que eles faziam. Isso eu já citei aqui nas mensagens passadas. O movimento missionário deles era assim, eles iam para uma cidade e iam para a sinagoga. Pregavam na sinagoga, se o judeu não aceitasse, ali ele começava o ministério dele naquela cidade. E agora a coisa não vai somente da sinagoga para fora, mas vai dos judeus para os gentios. É isso que vai acontecer aqui nesse texto. E aqui nós vemos no verso 15, o seguinte, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Então estava Paulo e Barnabé lá sentados na sinagoga no sábado, foi lido por alguém a lei e os profetas, eles semanalmente faziam a leitura da lei dos profetas, e aí no final eles
convidaram Paulo e Barnabé, deem uma palavra aqui para o povo. Vocês querem dizer alguma coisa aqui para o povo? Tomem o púlpito aqui, venham trazer uma mensagem de conforto, de consolo para o povo. E aí Paulo começa uma mensagem grandiosa, uma mensagem muito impactante, a partir do verso 16. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Primeiro aqui ele começa falando a respeito da escolha dos nossos pais. Esse termo, nossos pais, faz referência aos antepassados, principalmente a ideia que eles sempre citavam, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e os patriarcas, né? Que era a estrutura da origem do povo judeu. E aqui ele traz à tona a ideia de que Deus escolheu Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, formou a nação de Israel. Essa nação foi para o Egito, de onde Deus retirou eles do Egito com a mão poderosa. E no verso 18 ele diz: suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. Então aqui ele agora faz referência ao período da peregrinação antes da entrada na terra prometida, onde Deus suportou, onde Deus aguentou pacientemente a ingratidão, os maus costumes, os erros daquele povo. E no verso 19 diz: e havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Agora ele chega para Josué. Antes da entrada na terra prometida, existia na terra de Canaã, que era a terra prometida, nações que precisavam ser derrotadas para que aquela terra finalmente se tornasse a terra do povo judeu. E foi isso que aconteceu. A terra que havia sido prometida se tornou, Deus deu aquela terra de Canaã como herança para o povo. No verso 20 ele diz: tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Agora ele estabelece o período da história de Israel conhecido como o período dos juízes. É o período que antecede o período dos reis. Então o período dos juízes foi um período em que era levantado libertadores em virtude de Israel não ter lideranças e estar extremamente corrompida. Vários líderes eram levantados e Israel voltava a se corromper, um novo líder era levantado, e aí você tem Sansão, você tem vários outros juízes bastante conhecidos aí. Até o juiz, o último juiz, que era Samuel. De Samuel, no verso 21, ele diz: então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. Saul então foi levantado como rei, por 40 anos Saul permaneceu rei. Verso 22, e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, ao qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então Deus agora levanta um rei segundo o coração dele, segundo a vontade de Deus. Deus escolhe Davi como rei. Verso 23, da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Ponto. Então, para introduzir Jesus Cristo na mensagem, ele trabalhou todo o processo soberano, onde Deus estava realizando o seu propósito até a pessoa de Jesus Cristo, que era a semente da mulher prometida lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Deus fez assim como prometeu. Soberanamente ele conduziu a história e trouxe a pessoa de Jesus Cristo. Aí você pode pensar, ok, mas é muito fácil, eu posso chegar aqui e dizer para vocês: eu sou descendente de Davi. Vocês não vão comer corda, né? Vocês não vão acreditar em mim. Só que na cultura judaica, era muito forte a ideia de que você, da sua genealogia.
Não era algo que eu falsificava, não era algo que eu inventava, era algo que era muito comum. De quem você é filho, neto, bisneto, de que tribo você é. Isso era o valor, era como a nossa identidade, o nosso CPF, a nossa identidade, o nosso registro de nascimento. Os documentos judaicos, os costumes a respeito da sua genealogia eram muito fortes. Então ninguém poderia dizer que Jesus não era descendente de Davi. Era óbvio que Jesus veio da família de Davi. Maria e José eram descendentes de Davi. É por esse motivo que a gente vê em Mateus e em Lucas as genealogias para provar, principalmente Mateus, que foi um evangelho escrito para judeus, provando que Jesus era sim descendente de Davi, e Lucas, que era um evangelho, o evangelho mais completo sobre a vida de Cristo. E Lucas era um pesquisador, ele pesquisava os fatos, ele escreveu com base nas suas pesquisas. Então, o fato de Paulo dizer aqui que Jesus era descendente de Davi, não trazia espanto àqueles homens no sentido de dizer, isso eu não aceito não, prove agora, traga os documentos. Não, porque todo mundo sabia disso. Era sabido por todos isso. Só que o fato aqui é que ele está introduzindo a ideia de que Jesus é, de fato, o Messias que havia sido prometido, que viria da linhagem de Davi, o rei eterno, que viria da linhagem do rei. Esse é o primeiro argumento que ele usa na sua mensagem. E aí ele entra num segundo argumento, no verso 24. Antes da manifestação dele, ou seja, de Cristo se manifestar como sendo o Salvador, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Agora Paulo traz a sua mensagem, a sua pregação, um segundo argumento, o argumento da pessoa de João. Aquele que antecedeu profeticamente a vinda do Messias. Por que João é um argumento tão forte, então, aqui na mensagem de Paulo? Porque João Batista, ele era reconhecidamente profeta pelo povo. O povo respeitava o ministério profético. João pregou o batismo do arrependimento. Pessoas vinham de várias partes da Judéia, Samaria, de Jerusalém, para serem batizadas lá no Rio Jordão, onde João exercia o seu ministério. João também tinha um ministério que era temido pelos líderes judeus. Em determinado momento eles fizeram uma pergunta a Jesus, e Jesus disse: mas espera aí, me respondam primeiro, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Os líderes religiosos tiveram medo de se posicionar, porque João Batista era uma figura que tinha uma posição respeitada. Então os próprios líderes judeus respeitavam e temiam a João Batista. Mas não somente isso, João Batista era uma figura também respeitada pelos imperadores, pelos governadores. Nós sabemos da história de João Batista, como ele era respeitado, como ele era temido, porque quando Jesus apareceu, o governador que matou João Batista disse o quê? Será que João ressuscitou dos mortos e agora vem atrás de mim? Ele reconhecia o ministério também de João. Então o fato de João Batista ter batizado a Cristo e ter dito que ele era o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era um fato, era algo forte na argumentação de Paulo. Então você tem a argumentação histórica do plano soberano de Deus. A semente da mulher viria da descendência de Davi, conforme profetizado o rei eterno. Jesus era dessa descendência. Esse era o plano de Deus. Mas não somente isso, João Batista também, reconhecidamente profeta, profetizou a respeito da vinda de Cristo, e ele foi aquele que apontou para Cristo como sendo o que cumpriria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Alguém superior a João Batista. E agora ele lança mão de um terceiro argumento. Verso 26. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo a Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias que condenaram a Jesus. Ele agora traz para os apóstolos. Eles dizem: olha, nós aqui
desse movimento chamado movimento cristão, nós somos os que estão trazendo as palavras da salvação para vocês. Mas vocês precisam entender que as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas, e olha que ele traz à tona a ideia de que palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Eles conheciam os profetas, eles conheciam as profecias. E aqui diz, eles cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Então, o ato que aqueles homens cometeram contra Cristo era nada mais, nada menos que o cumprimento profético da vontade de Deus. E mesmo esses homens, conhecendo as Escrituras, fizeram exatamente o que Deus havia profetizado que eles fariam. Não foi uma derrota de Cristo. Foi um cumprimento da vontade de Deus. Não foram aqueles homens que venceram. Foram aqueles homens que foram condenados pelas suas escolhas. E por isso condenaram o Filho de Deus injustamente. É interessante porque ele continua no verso 28 dizendo, e embora, e agora ele é como um argumento da injustiça, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. É como se fosse um argumento romano agora. Olha, eles cumpriram as profecias, mesmo conhecendo as profecias. Mas também eles condenaram injustamente. O que Roma fez foi injusto. Eles condenaram o inocente. Ele não era um criminoso. Verso 29. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, olha só que interessante. Depois de cumprirem tudo que estava escrito, tudo estava determinado para se cumprir, como se cumpriu. Deus é soberano, Deus não é pego desprevenido, Deus não é pego de surpresa, Deus sabe todas as coisas. Tirando-o do madeiro, puseram-no no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ok, Paulo, entendi. Você usou o argumento lá da história judaica, do rei prometido, ok, entendo. Você usou lá o argumento de João Batista, ok, entendo. Você usou também um argumento de que vocês estão levando a mensagem, de que Jesus foi crucificado conforme as profecias, de que ele foi condenado injustamente pelo Império Romano, estou entendendo, ok. Mas ele ressuscitou, não vi. E aí ele lança o seguinte argumento, verso 31. E durante muitos dias, não foi uma aparição, não foi uma visagem, como a gente diz aqui no Nordeste. Durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. A boa nova da promessa que foi feita, de tudo que foi profetizado e se cumpriu. Nós anunciamos a vocês. Verso 33, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Interessante que é um salmo que fala do nascimento de um rei. E aí no salmo ele diz, você é meu filho, hoje eu gerei você. E por que ele cita o trecho desse salmo? Porque ele está querendo fazer referência ao fato de que Jesus é nascido, gerado por Deus. Jesus é filho de Deus. Como pode um rei simplesmente dizer que é filho de Deus, foi gerado por Deus? Como pode isso? Jesus pode, Davi não. Então se o salmo era de Davi, como é que Davi poderia dizer isso de si mesmo? Ele não foi gerado por Deus, ele foi gerado pela mãe, pelo pai. Jesus não, foi gerado por Deus. E quanto ao fato, verso 34, de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Interessante que a promessa foi feita a Davi, mas o texto está dizendo que a promessa feita a Davi será cumprida em favor do povo. Que promessa foi feita a Davi? É o que ele dá no verso 35. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo de Davi.
Como é que Davi agora diz que o teu santo não provará corrupção? Que corrupção é essa? Até brinquei com o pessoal dizendo, ele vai provar corrupção como? Vai vir para o Brasil? Não, não é assim que ele ia provar a corrupção. Aqui está falando a respeito da decomposição após a morte. O corpo vai se corrompendo pela decomposição. Então ele está dizendo o teu santo, e é interessante que ele diz o teu santo com S maiúsculo, pelo menos na minha está com S maiúsculo. O teu santo, o ungido, o santo, o escolhido, o Messias, o Cristo, não provará corrupção. Não provará a decomposição da morte. E aí você diz, ok, Davi disse isso de Cristo, que prova é essa? Ele vai no verso 36. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado dos seus pais e viu corrupção. Davi morreu e apodreceu. É isso que Paulo está dizendo. Então Davi não estava falando a respeito de si mesmo aqui. Davi estava ecoando profeticamente a ressurreição do santo, do ungido. É isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 37. Porque aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Por meio dele, meus irmãos, nós anunciamos o Jesus ressuscitado. E é por causa dessa ressurreição que ele se torna o justificador, aquele que justifica o homem dos seus pecados. Meus irmãos, a obra de Cristo na cruz, o que Paulo está dizendo aqui é que a ressurreição de Cristo é a prova da vitória sobre a morte, sobre a corrupção, sobre o pecado. E essa vitória na cruz é a nossa vitória. Essa vitória na cruz é o que não nos fará sermos corrompidos pelo pecado. É a vitória de Cristo na cruz que justifica o homem dos seus pecados. É isso que ele está dizendo. É por meio dele, no verso 39, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Vocês não podem ser justificados pelo seu sangue, pelo sangue judaico que habita em vocês, pela cultura de Moisés, pela lei de Moisés. A lei, ela não veio salvar, a lei veio mostrar por que precisamos ser salvos. A lei veio apontar o nosso erro, o nosso pecado. A lei, ela veio para estabelecer para nós a santidade de Deus e dizer, este é o padrão santo do Senhor. E o nosso pecado, o pecado que habita em nós, quando olha para a lei, ele não se compromete com essa lei. Ele quebra essa lei. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós pecamos, nós quebramos a lei. A nossa natureza corrompida, a nossa natureza que tende à corrupção. A nossa natureza que está morrendo. O nosso corpo que morre dia após dia, a cada passo da nossa vida. A cada ano que nós vivemos, nós estamos mais próximos da corrupção total do nosso corpo. A morte. Não foi essa a promessa? Não foi isso que foi dito lá em Gênesis? Não coma desse fruto, porque certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. Todos os pecadores morrerão e nós morremos porque somos pecadores. A morte é dolorosa porque a morte é a condição do pecador. E Jesus morreu, não pelo seu pecado, mas pelo nosso pecado. Ele não tinha pecado que o levasse à morte. Mas o nosso pecado levou ele à morte. Mas Deus não permitiu que ele provasse a corrupção e o ressuscitou, porque a partir de sua ressurreição nós temos a confiança de que ele cumpriu a lei completa de Moisés, tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a partir dele nós somos justificados dos nossos pecados.
O sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue dele pagou pelo nosso pecado. Nós temos acesso ao Pai por causa do sacrifício e da morte de Cristo. Não é cumprindo a lei que você será salvo. É isso que Paulo está dizendo a eles. Não é o esforço de vocês ao tentar cumprir a lei é inútil. Porque vocês sempre pecarão em um ponto. Tudo que vocês tentaram fazer por meio da lei deu errado. Porque somente a lei só foi cumprida em Cristo. E é por isso que por meio dele, quem crê no sacrifício dele, quem crê no poder do sangue dele, quem crê na capacidade que ele tem de justificar, será justificado dos seus pecados. E é aqui onde ele, depois que ele apresenta que essa lei não salvaria, mas que Cristo que cumpriu a lei por sua morte, ele agora salvaria os homens dos seus pecados, é que Paulo agora entra com uma advertência no verso 40. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Qual é a advertência que Paulo faz para aqueles homens? Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados, desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. O texto está chamando a atenção de um grupo. O grupo qual o profeta chama de desprezadores. O que são os desprezadores? São aqueles que não se submetem à obra de Deus. São aqueles que não se submetem à regra de Deus. São aqueles que não reconhecem a mão de Deus. São aqueles que desprezam a maneira, o agir, a escolha, a vontade de Deus. E essa é a advertência. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados, vocês vão ver algo grandioso, mas não vai ser suficiente para vocês. Porque eu vou realizar uma obra tal que quando alguém falar para vocês, vocês não vão acreditar. De tão grandiosa que é essa obra que eu estou fazendo. A obra da salvação. Como é que pode, por meio de um único homem, você reverter o estado eterno de milhões e milhões de almas? O próprio Paulo, ele disse, por causa do pecado de um homem, a condenação entrou no mundo. Mas por causa da obediência de um homem, a salvação veio. O estado eterno, meus irmãos, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas misérias, as nossas maldades, tudo aquilo de mal que nós já fizemos, já pensamos, até já nos omitimos, foi levado naquela cruz. Cada segundo, cada bater do teu coração, cada injustiça que você cometeu, cada maldade que você realizou, cada pensamento seu, dos seus filhos, dos seus netos, de todos os que vieram antes, todos os que creem no poder do sangue de Cristo, o estado eterno de condenação é revertido para a salvação eterna. Porque Cristo já provou o inferno que eu e você provaria. Como ele provou quando ele foi abandonado na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Essas foram as palavras dele. Era o cálice da ira de Deus, era a ira que cairia sobre todas as almas, todos os perversos que foram salvos. Não era somente os judeus. O plano não era somente um povo só, uma raça só. O plano era todos aqueles que Deus escolheu, que Deus chamou. Todos aqueles que Deus pagou o preço. Eu e você entendemos isso. Mas se nós não entendemos isso, nós somos os desprezadores. Nós desprezamos a grandiosa obra que está sendo realizada. Verso 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte eles falassem estas mesmas palavras. O povo ficou maravilhado com a mensagem de Paulo. Fazia sentido, talvez aquela sinagoga nunca tinha visto algo com tanto poder, com tanta clareza.
Verso 43, terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça. Então, alguns homens que ouviram aquilo disseram: nós queremos esse Jesus que você pregou. Como eu faço? Lembra a pregação de Atos 2? Homens, o que fazemos? Pedro diz: arrependam-se, sejam batizados no nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados. Fujam dessa geração perversa. Fujam desse mundo que está em decadência. Corram para a salvação, corram para uma obra grandiosa que Deus está realizando. Mas muitos são os desprezadores. Esses aqui não desprezaram. Eles buscaram a Paulo e Barnabé e disseram: a gente quer seguir, a gente quer viver, a gente quer ser discípulo de Jesus. Paulo e Barnabé então persuadiram esses homens, segundo o texto, a ficarem firmes na graça de Deus. Firmem-se na graça de Deus. O poder gracioso de salvar, de santificar, de sustentar. Firmem-se na graça de Deus, no propósito, no plano que Deus está realizando. Firmem-se nele. Verso 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Agora tinha gente ali, era um avivamento. Imagina aqui na Campina Grande, um sábado eu prego aqui, no outro sábado está quase a cidade todinha aqui para ouvir a pregação. Pela internet você consegue isso, né? O povo não ouve porque não quer. E olha o que é que o texto diz. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Era a pregação da palavra. Eles queriam ouvir a voz da palavra. Verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja. Irmãos, os líderes que haviam dado espaço ali para Paulo e Barnabé pregarem, agora estavam querendo tirar o espaço da pregação deles. Eles ficaram com inveja. O que é a inveja, irmãos? É o sentimento que eu tenho quando eu quero algo que é de alguém. Quando alguém comprou um carro, ao invés de eu ficar feliz porque o cara comprou o carro, eu fico com inveja. Mas inveja não é querer ter igual. Às vezes a gente confunde isso. Inveja é querer ter para que ele não tenha. Isso é inveja. Porque quem pode ser feliz sou eu, ele não. O meu é que tem que dar certo, o dele não. O sentimento desses homens era o seguinte: peraí, a gente passa aqui toda semana pregando nessa sinagoga, nunca tivemos um avivamento desse. Nunca tivemos tanta gente querendo nos ouvir. E agora esses homens vêm daí de fora, pregam aqui uma semana, na outra semana tem essa quantidade toda, não. E ainda mais pregando esse tal de Jesus, que nos livra da lei de Moisés, nos livra da lei de Moisés. A percepção do judeu seria mais ou menos essa. Está desprezando a lei de Moisés agora por causa desse Cristo. Os nossos costumes estão sendo jogados no ralo, no lixo, por causa desse tal de Jesus, esse carpinteiro, um homem iletrado. E agora, a inveja desses homens ao ver as multidões, começava a despertar uma série de atitudes. Segundo o texto diz, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo falava e dizia: não, isso não é bem assim não. Paulo falava: não, cala a boca, isso está errado. Paulo fala: não, esse negócio. E blasfemavam contra Cristo, contra Deus, contra a fé cristã, contra o caminho de Cristo. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, verso 46, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou. Aí ele cita agora o Isaías 42. Depois dê uma lida em Isaías 42. Você vai ver como é interessante na hora que você lê Isaías 42 depois de entender essa aplicação de Paulo. Ele diz assim: porque o Senhor assim nos determinou, verso 47. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja
para salvação até os confins da terra. É interessante que em Isaías 42, a descrição é a promessa de Deus fazendo uma obra tão grandiosa, que essa obra iluminará os gentios e todos se alegrarão, até os gentios se alegrarão com a grande obra que Deus está realizando. E aí você vê o que é que acontece no verso 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. Olha que maravilha, olha a reação. Olha a reação de alguns homens por inveja, endurecendo seus corações, e olha a reação dos outros, se alegrando na obra e na vontade e no plano de Deus. Mas o que é que estava no coração daqueles homens? Duas coisas são citadas no texto a respeito do coração daqueles homens, e que eu quero que você avalie o seu coração para saber se o seu coração está assim. O verso 46, ele diz assim: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês, primeiro, a rejeitam. O que é rejeitar a palavra de Deus, Senhor? Irmãos, o que é rejeitar a palavra do Senhor? Rejeitar a palavra do Senhor é não aceitar a verdade dita por Deus, não aceitar o plano escolhido por Deus, não aceitar a maneira escolhida por Deus, não aceitar a vontade que Deus está realizando. Eles rejeitavam. Não somente rejeitavam a Cristo, porque Jesus disse: quem recebe a mim, recebe ao Pai. Quem recebe ao Pai, recebe a mim. E eles rejeitavam. Por que eles faziam isso, irmãos? Porque eles entendiam que aquele não era o caminho correto. Porque eles entendiam que o plano de Deus não era realizado fora do propósito que eles entendiam que era plano de Deus. Jesus não era o caminho. Jesus não era esse Messias que havia sido dito aqui. Eles rejeitavam essa ideia, eles não queriam se submeter a isso. Porque se submeter a isso é entender que nós matamos o Messias. Nós crucificamos, os nossos líderes crucificaram aquele que havia sido prometido. Então, irmãos, tem muita coisa em jogo aqui. Eles rejeitavam por puro orgulho. Eles não entendiam, eles não aceitavam, eles não se submetiam, eles rejeitavam a verdade e a vontade de Deus. Era isso que o coração deles fazia. Poderia fazer sentido, poderia ser até verdade, mas eles não aceitavam que aquilo fosse vindo de Deus. Esse é o problema, irmãos. Quando nós rejeitamos a Deus, irmãos, nós achamos que não estamos rejeitando a Deus. O nosso coração classifica determinada coisa como não sendo de Deus, mas na realidade aquilo é que não é tua vontade. E aí você diz que não é de Deus. Quando é sua vontade, você diz, é de Deus. É assim que nós fazemos. E muitas vezes, nós rejeitamos a verdade de Deus, porque ela não vai de acordo com a nossa vontade. E aí nós dizemos que aquilo não é vontade de Deus. E aí nós estamos o quê? Lutando contra Deus. É isso que acontece, irmãos. E a gente está dando murro em ponta de faca. Está brigando com Deus, achando que a gente está certo. Não era isso que Paulo fazia. Paulo, quando perseguia, ele era zeloso das coisas de Deus. Ele, quando mandava um cristão blasfemar de Cristo, ele achava que o cristão estava blasfemando de um herege. Mas Paulo estava recalcitrando contra os aguilhões, lutando contra a verdade. Na morte de Estevão, ele achava que estava sendo morto um injusto, um herege, um maldito, mas estava sendo morto um santo. É assim que o coração orgulhoso faz, irmãos. É assim que o coração orgulhoso reage. Ele acha que está lutando a favor de Deus. Ele não tem a sabedoria de Gamaliel. Porque lá em Atos, mais para trás, a gente já viu isso. Quando os líderes judeus queriam derrubar lá o movimento
que eles chamavam de o caminho, que é a pregação de Cristo, o caminho, Gamaliel disse: não vamos impedi-los, porque se isso for de Deus, nós seremos achados lutando contra Deus. Não vamos fazer isso. Gamaliel é um homem sábio, ele não tinha convicção de se Jesus era o Messias, mas ele entendeu que, peraí, tem algo diferente aí. Vamos parar de lutar contra, porque pode ser que a gente esteja lutando contra Deus, achando que está lutando a favor de Deus. Aí Gamaliel diz o seguinte: olhem outros movimentos que aconteceram. Esses movimentos surgiram, não eram de Deus, morreram, acabaram-se. Ninguém mais lembra deles. Se esse for também dos homens, vai acabar, vai morrer. Irmãos, por muitas vezes o nosso orgulho, o nosso coração luta contra Deus, achando que está lutando a favor de Deus. E a gente sofre. A gente se entristece, porque a gente não quer se submeter à vontade de Deus. Esses homens estavam rejeitando a pregação. Mas não somente eles rejeitavam, eles também se julgavam indignos da vida eterna. E aí eu, refletindo, tentando entender um texto um pouco obscuro nesse ponto, eu disse assim: mas é óbvio, todo mundo é indigno da vida eterna. Se eles se julgavam indignos da vida eterna, eles estavam certos. Mas eu entendi aqui que provavelmente Paulo está sendo irônico. Olha, já que vocês se julgam indignos disso aqui, desse presente aqui, por isso que vocês não recebem. Não é porque vocês são indignos, é porque vocês acham que são dignos demais. Vocês se julgam indignos, sabe por quê? Porque vocês acham que precisam ser dignos. Vocês acham que precisam se esforçar pela vida eterna. Cumprir a lei para alcançar a vida eterna. Lembra o jovem rico, a história do jovem rico? Que ele chegou para Jesus e disse: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: você deve obedecer, honrar seu pai e sua mãe, adorar somente a Deus, guardar o sábado, blá, 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 blá. Aí o jovem disse: não, mestre, eu já faço tudo isso, desde a minha meninice. Mas o que me falta? Aí Jesus disse: te falta somente uma coisa. Vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. E o jovem saiu triste, porque tinha muitas propriedades. E ali Jesus julgou que o problema dele era o amor ao dinheiro, era o orgulho. Ele se compreendia. Irmãos, é muito fácil para um judeu rico ser piedoso. Porque um dos padrões principais que demonstravam bondade para o judeu era dar esmolas, ser hospitaleiro. É muito fácil um cara rico ser hospitaleiro, dar o melhor para os seus hóspedes. É muito fácil também um cara rico dar esmolas no meio da rua, dando esmolas e tocando sinete, como Jesus diz, Você dá esmola e toca. Hoje em dia é diferente, o povo dá esmola e tira selfie, Hoje em dia é assim, o povo dá esmola e tira selfie. Olha aqui, estou fazendo a bondade aqui, para todo mundo ver que eu sou bonzão. O problema daquele jovem rico é porque ele era rico e ele confiava nas riquezas dele para obter a salvação. Sem aquelas riquezas, como ele poderia dar esmolas? Sem aquelas riquezas, como é que ele poderia ser hospitaleiro? Sem aquelas riquezas, como é que ele poderia alcançar a salvação? Se aquelas riquezas eram a força dele, era a confiança dele, era a provisão dele, era o que tornava ele quem ele era. Então, sem as riquezas, eu sou indigno da vida. Mas com as riquezas eu posso me tornar um pouco mais digno. Então, mestre, o que é que eu preciso fazer agora? Mestre, me diga aí. Porque todas as outras coisas eu já fiz. Me dê somente a 11ª lição que eu tiro de letra. Esse é o problema do orgulhoso. Ele se acha digno demais. Ele se acha tão digno que se você chegar com um presente gratuito para ele, quanto é? Não, é nada não, é um presente. Não, diga quanto é. Não aceito não. É interessante que a gente vai percebendo, no ministério pastoral, a gente vai lidando com
pessoas, com comunidades e tal, e a gente vai aprendendo, né, a lidar com gente, né, que é uma ciência muito complexa. Só Deus sabe, né, mas a gente vai aprendendo. É interessante, irmãos, que é muito mais fácil você, se você quer, por exemplo, saber se uma família está passando alguma necessidade e você quer ajudar aquela família, é muito mais fácil você saber a condição que aquela família está perguntando à esposa. Quando você perguntar ao esposo, ele vai dizer que está tudo bem. Normalmente é assim. Sabe por quê? Porque em nós homens existe um orgulho de dizer que a gente dá conta. Eu dou conta, não preciso da ajuda de ninguém não. Minha família aqui, eu vou resolver tudo aqui. A gente tem esse orgulho. Já as mulheres não são tão assim. Elas, quando realmente está, não está bom não. Ela não vai dizer para o marido que, né, não, ele não conseguiu, não é isso, né? Mas normalmente a gente sempre tem aquela sensação de que não, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou dar conta. E por muitas vezes a gente se acha digno demais para receber algo gratuito, de graça, de grátis. Não porque a gente é piedoso, não precisa, não, é porque a gente é orgulhoso. Era exatamente isso que acontecia com esses homens. Eles se consideravam indignos da vida eterna porque isso aí, não preciso, não quero. É muito baixo o valor. Irmãos, a salvação é um mecanismo tão fantástico, misterioso, que quando você chega para alguém, você que está aí assistindo a gente, e você ainda não é crente, sabe o que é que você precisa fazer para ser salvo? Nada. Eu não aceito. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me tornar membro da igreja. Eu tenho que... Não. Tudo já foi pago. Tudo. Absolutamente tudo. Não restou nada. Sabe o que é que você precisa fazer? Assim. Para receber. É isso que faz com que muitas pessoas não sejam salvas. Porque elas não aceitam que a salvação é assim. Elas não aceitam que a salvação é tão fácil, tão simples. Sabe para quem a salvação foi difícil? Para Jesus. Para ele foi. Usar um termo moderno, para ele foi punk. Para ele foi pesado. Foi cálice da ira de Deus. E para nós? Nada. Sabe o que é que nós precisamos? Esvaziar. Pegar o balãozinho do orgulho e murchar. É isso que a gente precisa fazer. Agostinho, o Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: o que eu fiz de bem, foi Deus quem fez. O que eu fiz de mal, fui eu. O problema é porque Deus faz uma obra maravilhosa através de nós e a gente bate. Está vendo o que é que eu fiz? Está vendo o que é que eu fiz? Orgulho. Você não fez nada. Foi Deus quem fez. O que tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Sabe por que Jesus diz isso? Porque, meus irmãos, o nosso coração é miserável. Quando a gente faz algo para alguém, a outra mão fazer igual aqueles bonequinhos, né? Aí você está ali, a sua mãozinha aqui, ó, a direita está fazendo, a esquerda está vendo, ó. Como eu sou bom. Jesus diz, nem a outra mão veja. Nem você, olha, parece uma coisa esquizofrênica, né? Você dê de modo, ajude de modo, faça de modo a que nem você lembre mais que você fez. Por que Jesus diz isso? Por causa do orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas concede aos humildes a sua graça. Não é assim que a Bíblia diz? O que é que esses homens estavam fazendo? Não quero isso. Eu quero a lei de Moisés. Eu quero seguir a minha religião. A minha nação, o meu sangue, é um sangue judaico. Jesus disse, vocês se acham filhos de Abraão? Até dessas pedras, Deus suscita descendentes a Abraão. Vocês não são nada. Vocês são fruto da escolha soberana de Deus. Tem pessoas que acham que a predestinação, no sentido, né, que a Bíblia diz, né, que nós fomos predestinados para a salvação, os que foram predestinados para... Inclusive esse texto até diz também no final. Acha que isso vai tornar o homem orgulhoso. Pelo contrário, irmãos. O fato de eu entender que eu não fiz nada,
nada para ser salvo, isso me humilha. Ao ponto de eu nunca ter a capacidade de abrir minha boca e dizer, eu fui salvo porque eu sou bom. Um homem, tem uma frase, eu acho que é do John MacArthur, muito interessante, que ele diz assim, o céu está cheio de pessoas que acham que merecem o inferno. E o inferno está cheio de pessoas que acham que merecem o céu. É assim que funciona. Esses homens, eles acham que merecem o céu, mas eles são indignos da vida. É aqui onde eles se voltam para os gentios. Quando eles se voltam para os gentios se alegram. Sabe por quê? Porque o gentio perto de um judeu, ele se achava nada diante do orgulho judaico, da pompa judaica. O judeu ficava, o gentio. Sabe por quê, irmãos? Na sinagoga existia uma parede. As sinagogas eram assim, não sei se todas, né? Mas as que eu dei uma lida em alguns documentos arqueológicos, as sinagogas existia uma parede que na parede tinha escrito uma placa dizendo assim, o gentio que ultrapassar essa parede morrerá. Tinha lá na parede. Então o gentio que quisesse ouvir a pregação na sinagoga tinha que ouvir do lado de fora da parede. É mais ou menos nesse sentido que provavelmente Paulo ele diz que foi derrubado o muro de separação. Lembra o que Paulo diz? O muro de separação entre os judeus e os gentios? Era esse muro de separação que se refere. Então foi derrubado o muro. Agora o gentio pode entrar lá e dizer, ei, sou filho do mesmo Deus que você. Como pode? Sou sim. Não, sou. Lembra a mulher? A minha cabeça está lembrando muita história bíblica, né? Graças a Deus. Lembra a mulher que chegou para Jesus e disse, mestre, cura minha filha. Aí ele disse, eu não vou tirar o comer dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque aquela mulher, ela não era judia. Jesus disse, eu não vou tirar o comer dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus instigou a reação dela. Aí o que foi que ela disse? Mestre, mas os cachorrinhos se alimentam até das migalhas, dos restos, que ninguém quis. Já é suficiente para mim, mestre. O judeu nunca diria isso. Nesse contexto aqui, ele nunca diria isso. Eu mereço o melhor porque eu sou filho de Abraão, da tribo de não sei o que lá. Sou isso, aquilo. Você já viu aquela frase, eu nasci assim, vou morrer assim, de alguns religiosos? Eu nasci nessa religião, vou morrer nessa... Sabe o que é isso? Orgulho. Orgulho. Puro orgulho. É isso que vai levar ele para o inferno. É o orgulho. Mas você vai para o céu? Eu vou nada, eu tenho que fazer muita coisa para poder ir. É verdade. Tem que fazer muito. Você tem que fazer tanto que você não consegue fazer. Então você nunca vai. Você entende que você é indigno? Não é bem assim, eu não sou tão indigno assim não. Mas você acabou de dizer que tem que fazer alguma coisa para ser digno? Não, mas não... E aí, como é que fica? E aqui o verso 49, e a palavra do Senhor se espalhou por... Não, o verso 48. Os gentios ouvindo isto se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram. Verso 49. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Eles não descansaram enquanto não foram varridos, Paulo e Barnabé, daquela região. Olha a reação de Paulo e Barnabé, verso 51. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. O que é que Jesus tinha dito, né? Vá lá nas cidades. Se eles não receberem vocês, bate o pó dos pés, porque é condenação para aquela cidade. É condenação para aqueles que rejeitaram vocês. Foi essa atitude aqui de Paulo e Barnabé. Eles bateram o pó dos pés e foram para outro canto. Não, vocês não querem? Ok, a gente vai para outro canto. Vocês acham que é interessante um texto assim? Porque vocês acham que Jesus... Quando a gente aqui na nossa igreja a gente faz, né? A gente faz um meio apelo, né? Eu não gosto de ser apelador,
Mas eu faço um meio apelo. Eu convido você a orar pedindo para que Cristo entre na sua vida, clamando por salvação. Você acha que Jesus fica assim? Por favor, me aceita, por favor, eu preciso de você. Você acha que é assim que Jesus faz? Meu amiguinho, você que está aí, quando você rejeita a Cristo, sabe o que é que muda em Jesus? Nada. Tira uma colher d'água do oceano para você ver se ele baixa o nível. Não muda nada, gente. Joga um pingo de gota dentro do oceano para ver se você aumenta o nível. A sua presença e a sua ausência para Deus não muda absolutamente nada em quem Deus é. Deus é glorificado nos salvos e nos condenados. Como é que você quer glorificar a Deus? Eu quero glorificar na minha salvação. E você quer glorificar como? Na sua condenação? Você tem que parar para pensar nisso. Como é que você quer glorificar a Deus? Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, o que diferencia alguém que se alegra com as coisas de Deus e alguém que detesta as coisas de Deus é como ela considera aquilo de Deus ou não. Como é que eu sei se algo é de Deus? Pela palavra. Paulo aqui pregou a palavra inteira, mostrando que Jesus era o Cristo, e expôs textos, citou salmos, O que é que eles não poderiam fazer? Se submeter e dizer realmente isso é verdade que ele está pregando. A palavra confirmou que isso é fato. O nosso problema, irmãos, é porque nós não confirmamos mais pela palavra, nós confirmamos pelas nossas emoções, pelo que eu acho legal, pelo que eu gosto. Irmãos, quando o plano de Deus acontece e te desagrada, se é de Deus, Ele não vai mudar o plano dele, é melhor você mudar o seu conceito. É melhor você mudar o seu pensamento, senão você vai ficar com raiva de Deus. E olha que eu digo para você que não é o melhor lugar para você estar. A pandemia se iniciou. Nós fomos impedidos de vir a cultuar a Deus, tivemos que ficar isolados, foi imposto uma série de condições sobre a nossa vida. O que é que eu tenho que fazer? Submeter à vontade de Deus. É Deus quem está propondo isso? É. Ele tem poder para me tirar disso? Tem. Mas Ele quis tirar? Não. O que é que eu tenho que fazer? Ficar com raiva dele? Lutar contra ele? Lutar contra a vontade dele? Não, me alegrar. Me alegrar pelo que ele faz, mesmo que me desagrade. Deus existe para me agradar? Não. Eu existo para agradar a Deus. E como é que eu agrado a Deus? Quando eu vivo para a glória dele. E como é que eu vivo para a glória dele? Quando eu me conecto com o propósito e o plano redentivo, o plano absoluto, o plano soberano, a vontade dele, que é o melhor para mim. O que é que Deus diz? Eu não tenho planos de mal para você. Eu não tenho planos de mal. Eu tenho planos de bem. Para dar esperança para vocês, para dar alegria para vocês. Mas não no que você quer, no que eu tenho para você. Você já considerou, meu irmão, que os planos de Deus são os melhores? Você já parou para pensar nisso? Jovens que estão esperando aí a costela ou o costelo. Você já parou para pensar que o plano de Deus é o melhor? Talvez aquele jovenzinho descrente que você quer, não é propósito de Deus para a sua vida. E olha que não é mesmo. Mas você não se submete ao plano de Deus. Você quer o seu plano. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não será feliz. Eu vou provar que eu vou ser sim para esse pastor velho, barbado, esse nojento. Vou provar para ele. Pois tente. Se você provar para mim que você vai ser feliz em um casamento de julgo desigual, eu rasgo essa Bíblia. Eu rasgo essa Bíblia. Se você acredita que vai ser plenamente satisfeito. Você pensando de um jeito, o seu esposo pensando de outro. Seu esposo pensando de um jeito, a esposa pensando do outro. Cada um indo para um lado diferente. Um vivo e um morto espiritualmente. Submeta-se ao plano de Deus, ao propósito de Deus. Espere o tempo de Deus, a determinação de Deus. A escolha deles, meus irmãos, produzem bens eternos para nós.
Você já percebeu que quando Deus faz uma escolha e quando você discorda dele, na realidade, o que está acontecendo não é que Deus vai mudar o plano. Você é quem vai para o outro lado, para o lado oposto do propósito dele. Você deixa de provar a alegria eterna do que Deus está realizando e você passa a provar o desprezo, a inveja, o ódio, a raiva, a revolta. Uma série de emoções que você vai se rebelando, seu coração se rebelando contra o plano de Deus. Talvez Deus está agindo diante dos teus olhos, mas como Deus não está agindo do modo segundo a tua vontade, você está chateado. Tudo isso não passa do fruto do seu orgulho, porque você quer estar no lugar de Deus. Você quer dizer para Deus que você tem as melhores escolhas. Arrependa-se do seu pecado, mude isso. Submeta-se a Deus, clame a Deus, diga: Senhor, quebra o meu coração, Senhor. Dobra o meu coração à tua vontade, Senhor. Mesmo que seja difícil, Pai. Irmãos, eu não estou dizendo que é fácil, meus irmãos. Estou dizendo aqui para vocês, como se eu fosse o homem perfeito, que me submeto a Deus o tempo todo. Ai, que legal. Não estou dizendo isso. Estou dizendo como um homem que luta igual vocês lutam. Todos os dias eu luto, assim como vocês lutam. No ministério é assim. Tem ovelha, é interessante, tem uma mensagem do Hernandes Dias Lopes que ele diz assim: existem ovelhas que o pastor, não, existem ovelhas que precisam do pastor, mas existem pastores que precisam da ovelha. Tem ovelha que é muito bom de você trabalhar, tem ovelha que é difícil. E quando a ovelha é difícil, o que é que Deus está usando aquela ovelha? Para trabalhar no pastor. Mas será que vocês acham que eu, como pastor, não ia querer uma igreja só de ovelha mansa? Deus nunca vai me dar isso. E se me der, meu Deus, eu tenho que ficar muito desconfiado, porque ele diz que existe todo tipo de gente dentro da igreja: joio, trigo, gente bom, gente ruim, gente crente, falso crente, crente verdadeiro, crente difícil, crente fácil. É assim. Então, ou eu entendo e aceito o que o ministério me trouxe, ou eu vou ficar o tempo todo brigando contra isso. Da mesma forma na sua vida. Determinada coisa que você quer não está acontecendo, para pensar: será que é plano de Deus? Será que eu não estou me submetendo a Deus? Será que não é agora o tempo que Deus quer para mim? Deus não está escrevendo a história da sua vida não, meu irmão. Está escrevendo a história dele em você. Ele é o personagem principal. Você é só o terreno. Você é o cenário. Outra coisa, irmãos, para a gente fechar, é que Cristo ele veio para se revelar ao coração de todos aqueles que entendem a necessidade que tem dele. Se para você Jesus é um fim de semana, meu irmão, você precisa mudar isso. Jesus tem que ser o centro de tudo na sua vida. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Se o teu orgulho acha que você pode fazer algo sem precisar de Cristo, não, mas isso é fácil demais, eu consigo fazer, você está subestimando a pessoa de Jesus. É interessante que a gente só ora por alguma coisa quando é uma coisa difícil, né? Vocês já perceberam isso? Quando é uma coisa fácil, a gente não ora. Como se as coisas fáceis, não, isso está aqui, depende de mim só. Jesus não está aqui não, ele está sim. Quebra o seu orgulho, quebra a sua vaidade. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, entregue sua vida a Cristo. Reconheça a necessidade que você tem dele. Larga o orgulho. Para de ficar tentando ser salvo pelo teu esforço. Submeta-se a Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, obrigado, Pai, por tua graça, misericórdia e bondade, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a crescermos, Pai, em teus caminhos. Quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquilo que nos faz achar que somos autossuficientes, Pai. Não. A nossa suficiência vem do alto. É em Ti que nós devemos esperar, Senhor. Obrigado, Pai.
pela tua graça, tua misericórdia e bondade em nós. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.